A paz do Senhor Jesus. Cadê a câmera? Tá do lado de cá. Isso. Paz do Senhor Jesus. Pastor Rony aqui. A paz do Senhor, pastora Beatriz aqui. Sejam bem-vindos no nosso canal Palavra de Vida. Aleluia. Glória a Jesus. E olha que dessa vez nem foi decorado. Bom, a gente não combinou nada. Não. Você que fez, de propósito. Foi. Você pensou nisso tudo sozinha. Sozinha. Olha como é que Deus existe. Aleluia. Espetacular. Sejam muito bem-vindos, que nós possamos desfrutar de mais uma porção, né, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem dado a nós, para a gente poder transmitir a vocês, para que vocês possam transmitir a outros e assim a gente faça, não é a chamada corrente do bem, mas a propagação do Evangelho da paz, propagação do Evangelho da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Você tem promessa na tua vida? Você tem promessa, pastora Beatriz? Eu tenho. Qual é? Se livrar de mim? Não. E a tua, qual é? Eu não posso falar, não. Tem um monte, né? Todos nós temos promessas. E agora a pergunta que não quer calar. Já foram cumpridas na tua vida? E aí? Todas elas? Todas elas não, algumas. Tá faltando ainda? Tá. Faltando ainda. E quanto tempo a gente tem que esperar esse negócio aí? Quanto tempo? Quanto tempo espera? Será que realmente vão se cumprir? Será que realmente são promessas de Deus para nós? A gente tem que entender algumas coisas aí. Vamos trabalhar dentro disso hoje, vamos meditar um pouco dentro desse tema, porque é um tema muito sugestivo para nós. Já visto os dias difíceis, de dificuldade que a gente tem passado, e a gente tem que ficar atento nesses detalhes aí. Sim ou não? Sim ou não? Amém ou não amém? Pega a tua Bíblia aí, abra aí no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2. Qual é o livro? Abacuque. Tem na Bíblia? Acho que na minha Bíblia não tem. Por que não achou não? Não achei. Ela não tinha, era... Qual era o nome? Gálatas. Ageu. Gálatas. Era Gálatas? Uma vez, a gente ainda éramos novos convertidos. Eu mais ainda. E o pastor, na época, então, o presbítero Paulo, beijo no teu coração, irmãozão, hoje pastor Paulo, esposo, marido da nossa irmã Nilza, missionária Nilza, bênção de Deus, estivemos conosco, servindo com eles, servindo ao Senhor lá no Monte Gerizim, em Pilares, né? No campo da Assembleia de Deus em Todos os Santos, presidida pelo pastor Célio Teixeira Jorge, pastor amado, abençoado de Deus, excelente palavra, homem de Deus. E uma vez ele fez a leitura. Gente, hoje nós vamos ler em Gálatas. Eu não lembro se foi falando acerca do fruto do Espírito, eu não lembro. Eu sei que quando terminou o culto, a pastora Beatriz, essa aqui, veio perguntar para mim: Rony, toda a Bíblia tem Gálatas? Eu falei: tem, porque ela falou: a minha não tem, porque eu já procurei aqui e não achei. Aí eu fui lá, mostrei para ela, fez: que é o que Não ela é que faz. tinha mesmo? Tinha. Aí algumas Bíblias não tem, então eu quero que você fique ligado aí para a gente fazer a leitura. Abacuque no capítulo de número 2. Hoje eu trouxe meus óculos, não esqueci, não é? Então nós vamos ler no capítulo 2, diz assim, verso 1 até o verso número 4. Vamos lá. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Você pode repetir comigo aí? É para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma
se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O justo, pela sua fé, viverá. Nós queremos fazer essa oração agora, inicial, e eu quero colocar um pessoal que já tem pedido a nós, né, dentro dos comentários de alguns vídeos, desse último vídeo, pedir oração pela família. Deixa aí o seu pedido de oração, e a gente, no momento certo, a gente vai fazer. Então hoje mesmo, nesse momento, sem citar nomes, é claro, nós vamos fazer oração por todo aquele que ouve, por todo aquele que compartilha, que dá o like. O que não dá o like, não ouve, não compartilha, não vai receber oração. Não? Não pode, não. Não, tem que orar por todos. A Bíblia diz que nós devemos fazer orações e deprecações por todos os santos. Efésios 6,10 fala isso também, só que a gente deve orar por toda a humanidade. Essa é a realidade, não é? Mas em especial esses que fizeram um pedido de oração para nós, nesses dias, últimos dias aí que a gente tem visto, e realmente tem andado muito difícil a situação. Então nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Eu vou pedir mais uma vez a pastora Beatriz que faça a oração, nos eleve em oração até o trono da graça do Senhor. Amém? Amém. Deus querido, Deus amado, na tua Louvado seja o teu presença, Senhor, nome, nós queremos Pai. te louvar. Te agradecer por mais essa oportunidade, Sim, Senhor. porque sabemos que é um privilégio estarmos na tua presença. Oh Deus. Deus, queremos trazer aqui na tua presença, diante do teu altar, aqueles teus filhos que têm pedido a nós a oração. Pai, tu sabes a necessidade de cada um deles. Sim, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos em nome do teu Filho Jesus que tu venha, Pai, olhar cada um nesse momento, visitando seus lares, seus corações, suas mentes, e que deles, ó Deus, e que do Senhor venha a resposta que eles estão precisando nesse momento. Seja conosco, nos ajuda, nos guarda, nos guia pela tua palavra, e que essa semente venha frutificar, Senhor, no coração daqueles que estão abertos a recebê-la. E em nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É difícil, né? É difícil. Mas Deus é bom, e a Bíblia diz que o Senhor ouve a oração do justo, porque está escrito lá em Timóteo, se não me falha a memória, Tiago 5,16, a oração feita por um justo, ela pode muito os seus efeitos, Bom, já lemos aqui a palavra, e nós queremos fazer uma pergunta. Quanto tempo tem uma promessa que Deus fez para você que ela não se cumpriu? Por que o Senhor demora? Demora ou não demora? Demora para nós, no nosso tempo. Nós achamos. No nosso tempo. Eu vou escrever aqui para não esquecer. No nosso tempo. E no tempo de Deus já é uma outra história. A pergunta é: o tempo da promessa se cumprir na tua vida já chegou? Porque promessa, quando é cumprida fora de tempo, ela não é bênção, é maldição. Não é bênção, é maldição. Já viu na Bíblia? Pessoas que pedem, não é tempo. Aí, por algum motivo, você dá um jeito de fazer aquilo acontecer. E aí você vai ver que está tudo errado. Um cargo que você recebe fora da capacidade, da capacitação, você assume fora, o que acontece? Você vai se arrebentar, vai dar ruim lá no teu setor, e aí você vai ter que voltar, e o retorno à posição anterior é pior do que se você esperasse um pouco mais e naquele momento recebesse essa condição e ficasse melhor. A ordenação ministerial, pastoral, fora do tempo. Olha aí. Tem muita gente que a Bíblia fala que é uma excelente obra, né? 1 Timóteo capítulo 3, quem deseja o episcopado, ô glória, é uma excelente obra, só que você tem que ter alguns atributos que está escrito lá, só que ainda tem que esperar tanto o chamado de Deus, se for o caso, não é? Quanto o já de Deus, o momento certo. Eu tive pessoas perto de mim que se aborreceram quando eu saí de uma congregação que eu era dirigente, não presidente, e fui para uma outra para ser auxiliar.
e não presidente. Ficou aborrecido comigo, falou, você tinha todo jeito de abrir uma igreja para você, e fazer isso e fazer aquilo, e você não fez, foi de novo para ficar sob julgo de homem. Eu falei, olha, eu tinha todos esses atributos que você falou, eu só não tinha autorização de Deus para fazer isso, ou seja, o tempo certo para assumir tal coisa, porque se eu faço alguma coisa antes do tempo, eu estou passando à frente de Deus, e isso traz para nós um peso negativo. Por quê? Porque eu não estou sendo estruturado. Você quer ver uma coisa? Pega aí uma criança, ou você vai para a academia no primeiro dia, pega um supino reto, ou um leg press, você vai empurrar com a perna, bota lá 200 quilos para tu ver o que acontece. Você vai estender todos os músculos do teu corpo, vai estourar tímpano, vai dar tudo errado, não vai conseguir. O halter vai cair no teu pescoço, igual aqueles vídeos da internet. Não dá, porque você precisa se adequar àquele peso primeiro. Começa devagarzinho, para depois alcançar um nível mais alto de força. E isso aí, o organismo vai se aperfeiçoando. E é assim que Deus faz conosco. O problema é que, para você chegar hoje e já conseguir o nível de peso ou de estrutura muscular que você quer, fora disso, aí tu vai usar anabolizante, etc, e vai trazer um problema patológico para você. Por quê? Porque não é certo fazer isso. Você está indo além do que deve, você está atropelando as situações. Então, a gente tem que entender que está fora do centro de Deus, fora da vontade de Deus, a gente faz a mesma coisa. O problema é que demora muito mais você ganhar massa muscular somente malhando, sem tomar qualquer tipo de esteroide anabolizante. Só que quando você consegue sem fazer isso, você começa a trazer para si, adequar para si, não é? Uma força que não vai perder de uma hora para outra, porque se você parar de tomar o esteroide anabolizante, você definha novamente para o que estava. Agora, o camarada que malha fazendo assim, ele não perde tão rapidamente assim a estrutura muscular. É diferente, é justamente isso que a gente vai falar hoje. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora, pastora Beatriz? Fala para mim, uma promessa. Quanto tempo demora para ser cumprida? Diz aí. Quanto tempo demora para mim? Quanto tempo demora para Deus fazer? Opa! A gente está falando de tempo, não é isso? Pra gente, para mim, demora muito. Mas também tem um detalhe, que quando ela se cumpre, parece que não demorou nada. Opa! Não é? Eu já tive experiências de algumas promessas que o Senhor, próprio Deus, me fez, e eu achei que estava demorando, e quando se cumpriu eu falei, caramba, ele falou comigo outro dia. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas é porque o nosso tempo não está atrelado ao tempo do Senhor, né? Então, pra gente parece que demora uma eternidade. Na verdade é essa. A gente também não tem paciência de esperar. Muito o quê? Paciência. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Eu achava que era rápido, que era uma coisa mais simples. Temos que crer que o Senhor vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque a Bíblia diz que Ele não mente e que Ele não se arrepende, e o que Ele fala, Ele cumpre. Então a gente tem que ter essa paciência aí. Vamos fazer uma análise aqui no livro de Abacuque? Rapidamente, são 3 capítulos. Gente, olha só, é muito rápido. 3 capítulos. 3 capítulos. Aqui, no capítulo 1, você vai ver aqui no verso 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Esse peso, quando fala de peso, fala de sentença, ok? Para quem? Para o povo de Israel, não é? Olha a epígrafe que diz, a minha Bíblia, eu vou lembrar para vocês, é a Bíblia Plenitude, né? Revista e corrigida. Diz aqui, a iniquidade de Judá e seu castigo pela mão dos caldeus, e a intercessão do profeta, qual? Abacuque. Aí ele diz aqui, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Olha isso. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O que quer dizer? O juiz que julga a causa, ele não é justo. Porque o juiz é iníquo, é ímpio.
E aí o profeta chama a atenção de Deus. Como é que é, Jeová? Você está conseguindo fazer uma comparação aí quando acontece com a gente também? Porque pode ter certeza, qualquer um de nós que já tem pelo menos mais de um ano de crente já fez isso. Você já fez? Encostar o Senhor na parede? É. Já perguntei, Senhor, e aí? Poxa. Olha, boazinha você. Poxa, Senhor, o Senhor esqueceu? Boazinha você. Mas tem gente que fala assim, né? Olha como só. é que é, Senhor? É igual aquela história, eu não tô te cobrando, só tô te lembrando. Como é que é isso? Não. Dá pra desatrelar uma coisa da outra? Mas acontece. Ora. Abacuque começou a chamar a atenção do Senhor. Senhor, olha só, não dá não, o negócio está complicado, está acontecendo isso. E aí o papai vem e dá uma resposta para ele. Começa a chamar a atenção dele, falando um monte de coisa, trazendo... Na verdade, ele começa a colocar diante do Senhor todas essas necessidades aqui, todas essas coisas. Beleza? O capítulo 2 começa com Abacuque fazendo uma exclamação. Já falei, já coloquei diante dele tudo que eu quis, tudo que eu precisava falar. Aí ele começa dizendo: então, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei. Ou seja, eu vou ficar num lugar vigiando para ver o que fala comigo e o que eu vou responder quando eu for arguído. Ou seja, eu quero saber, vou esperar para a resposta de Deus. Só que a resposta de Abacuque veio rápida. Verso 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que lê o que correndo passa. O que ele quis dizer ali? Pega um outdoor e escreve nele, bem grande. Para o cara que passar 120, 200 por hora tem que prestar atenção e conseguir enxergar aquilo que eu vou dizer para você. Tá na mão aí? Pegou papel e caneta? Sim, senhor. Tá com a tinta? Ele falou: escreve sobre as tábuas, bota grande. Era um outdoor. Escreve aí. Aí o senhor botou: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Por quem? Tempo de espera determinado por quem? Quem determina o tempo do cumprimento da promessa? Eu? O dono de quem? Da promessa. Então sou eu, a promessa é para mim. Aquele que prometeu, que determina o tempo. Então ele é que é o dono, eu vou receber depois. Sim. Beleza. Então o tempo é ele que determina. Sim. Tem como a gente apressar isso? Tem. Isso tem. Quando é que a gente apressa uma promessa de Deus? Vou te dar a chave. Aleluia. Dê seu fresquinho. Pega. Manda aí. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. De que você está rindo? De que você está rindo? Fala aí. Aguardando com paciência. Firmando os teus passos na rocha. Enquanto ela não vem, o que a gente faz? Espera. Faz igual ele falou aqui, né? Vou me colocar, vou me apresentar, eu vou vigiar. Como é que ele falou? Guarda, estarei sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Vai se preparar, né? Existem duas condições de tempo. Nós estamos aqui no grego hoje, beleza? Aqui não, foi escrito no hebraico antigo, estamos no grego hoje. Para a gente entender rapidamente, o Cronos e o Kairos. O Cronos fala de cronômetro, de cronologia, fala de um minuto depois do outro, um tempo depois de outro tempo, um minuto depois de outro minuto. Esse é o tempo humano, aqui a gente é limitado, beleza? Eu não tenho como pular de 7 para as 9 horas. Eu tenho que passar por 7:1, 7:2, 7:3, 7:30, 8 horas. Deu para você entender? Eu não tenho. Mas o nosso Deus, ele é atemporal.
A Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não é limitado como nós ao tempo. A Bíblia fala que a gente não deve se enganar, porque 1000 dias para o Senhor são 1000 anos para o Senhor são como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele pode fazer alongar de tal forma. Você sabe quando tem aquele dia que não acaba de jeito nenhum? Você está na sexta-feira doido para chegar o sábado, chega o domingo e o sábado não vem, porque tu fica naquele, porque tem uma coisa boa para você fazer, alguma coisa que você está ansioso para chegar aquele dia. Parece que o dia pula e o outro se alonga e você não consegue. Pois é, propósito de Deus dentro disso, porque a nossa ansiedade faz tanto malefício para nós, que é uma coisa tremenda. Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 6, que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, ao contrário, ou antes, todas as nossas petições têm que ser em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplicas e com ações de graças. Vamos definir isso rapidamente. Oração é conversação. Aí você pode orar sem pedir nada, tá? Porque aqui fala de súplica. Então você ora, conversa, e aí, Jeová, como é que o Senhor está? O teu reino vive para sempre, o Senhor é bom, eu louvo o teu nome porque eu sou teu servo. E vai conversando com ele, sem pedir nada. Agradece ou faz alguma coisa assim. Depois você pede o que você quer. Ali é um segredinho simples ali. E depois você agradece, antes mesmo de receber. Por quê? Porque a gente, quando já faz isso, a gente tem o entendimento que o tempo é dele, o momento é dele, só vai acontecer quando ele quiser. Então, quando eu faço isso, eu descanso no meio tempo, no intervalo, e isso para mim não parece tão demorado, tão pesaroso. Por quê? Quando vê, é uma forma simples. Então, quando eu deixo o cronos de lado e entro para a palavra chamada kairos, que no grego quer dizer momento específico de Deus, o tempo que Deus vai agir. Olha bem, tempo cronológico é aquele que demora um dia depois do outro. O kairos é o momento em que Deus age, ou seja, naquele tempo o Senhor agiu e fez assim, ou seja, naquela hora, naquele momento. É isso que a gente precisa entender. Vamos lá, vamos tentar compreender isso aqui mais profundamente. Olha o verso de número 2, 3, a visão ainda para o tempo determinado, ou seja, para o cronos ou kairos, e até o fim falará, não mentirá, e se tardar espera, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, se a visão é para o tempo, para o kairos, ou seja, o tempo que Deus determinou, até lá o que eu devo fazer? Vamos dentro do mesmo versículo, olha o que diz, e até o fim falará, e não mentirá. Falará para quem? Deus prometeu alguma coisa para mim e para você e para mim, para ela, para mim, a nós, sim ou não? Amém? Só que ela precisa falar até o fim. Como assim falar até o fim? Ora, eu preciso entender que se a promessa de Deus houve na minha vida, ela continua havendo até que o dia que o kairos de Deus aconteça, até o dia que a promessa do Senhor se cumpra na minha vida. Então até o fim ela tem que falar. Como é que ela fala? Todo dia eu vou me lembrar disso. Estou orando. Pastor Edivaldo Nascimento, na época ele era vice-presidente da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Ouvi uma pregação dele uma vez, eu digo isso porque a palavra veio de Deus para ele, então a honra quem tem. Ele escreveu: existem 2 tipos de crente nesse contexto: o crente seco e o crente sedento. O crente seco e o crente sedento. Você lembra disso? Eu já preguei isso algumas vezes. Lembra? Fala pro povo aí, você tomara que ela lembre. Eu falei que eu lembro, né? Mas não sabe falar? Misericórdia. Sim, expressar do jeito lindo que você expressa. Rapaz, é que eu tô sem dinheiro, já te falei que eu tô duro? Não. Tô sem dinheiro. Retirou expressar lindo. Me ajuda em oração, gente. Me ajuda em oração, que o negócio tá saindo. O inimigo tá furioso.
Tá. Trabalhando contra. Aleluia. Então vamos lá. O crente seco é aquele que quer alguma coisa de Deus e até tem uma promessa para isso. E ora a Deus e agradece. Um dia, 2, 3, 4, 5, talvez um mês, talvez um ano. E quando essa promessa não chega, ele desiste. Ele abandona. Abandona o pensamento e a lembrança da promessa. E olha o que nós falamos aqui. A promessa até o fim deve falar. Até o fim ela tem que ser mencionada. Até o fim tem que ser apresentada. Não é os demais, mas é para mim. Não é os demais, mas é para mim. Porque a promessa foi para mim, a promessa foi para você. Então ela precisa continuar viva no teu coração, enquanto ela não se cumprir. Você está compreendendo isso? Desse jeito. O crente seco desiste. E o sedento? O sedento não. O sedento ele vai lá, ele ora a Deus, Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor me dá. Está lá na hora do jantar. Eu louvo o teu nome por isso, por isso, por isso, por isso. Muito obrigado. Mas eu ainda quero te lembrar que existe aquela promessa que o Senhor fez para mim. E eu continuo firme, aguardando até o dia que ela se cumpra. Em nome de Jesus, amém? Deitou para dormir. Dobra o seu joelho, Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, etc, etc. E fala, mas eu tenho certeza que enquanto eu estou dormindo, aquela promessa que o Senhor me falou, ela pode acontecer, ela pode se cumprir. Acordou pela manhã, a mesma coisa. E assim, sucessivamente, talvez uma oração a outra ele deixe de mencionar, mas a cada dia, a cada tempo, ele se lembra e continua falando. Esse é o crente sedento, é aquele que insiste em buscar, é aquele que insiste que a promessa continue falando ao seu coração. Que tipo de crente é você? Que tipo de crente nós temos sido diante dessas promessas de Deus? Tem que ser no meu cronos, tem que ser no meu tempo. Eu sei quando tem. Senhor, o meu momento é agora, eu preciso agora. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo, mas tem que ser agora. Como é que é isso? Pode porventura a criatura, ou melhor, a coisa feita, dizer àquele que criou, por que me fizestes assim? A gente não tem condição de dizer a Deus onde ele errou, porque ele nunca erra, mas a gente sempre coloca defeito em algumas coisas assim. Você consegue entender? Então ele disse aqui, até o fim falará e não mentirá. Por que não mentirá? Porque a promessa de Deus precisa ser verdade na minha e na tua vida sempre. Já houve momentos na tua vida que você duvidou da promessa? Quem disser que não, está mentindo. Já, porque de repente você não vai falar hoje. De repente eu posso dizer hoje eu estou num estágio espiritual que talvez, ou você, um ou outro que esteja ouvindo, falar assim, não, eu nunca faço isso. Não nesse momento. Mas já houve um tempo que você fez isso? Não, fala para mim. É porque é aquilo que eu estava falando antes, né? A gente é tão fraco que a gente começa a ficar ansioso. Começa a questionar, será que vem, será que não vem, será que vai se cumprir, será que não? E isso até atrapalha a gente muito, porque a Bíblia diz que o ansioso não é legal, né? Ser ansioso não é legal. A ansiedade, ela estraga, ela acaba com o acreditar, né? Com o confiar, que a gente começa a ficar ansioso e a gente começa a desacreditar das coisas. E isso acontece muito. E a gente precisa entender que a ansiedade, mesmo sendo coisa humana, ela pode chegar até nós, ok? Só que quando ela chega até nós, a gente tem um segredo dentro da Bíblia, que na verdade não é segredo para ninguém, está lá para todo mundo que quer ver, não é? 1 de Pedro, no capítulo de número 5, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Aí o verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, preste atenção. Eu me humilho diante do Senhor, coloco diante dele toda a minha ansiedade, ou seja, ela chegou até mim. Eu vou até lá e deposito os pés do Senhor. Ela não pode permanecer. Chegar até a tua porta, bater a tua porta, entrar na tua casa, pode acontecer. Só que imediatamente você deve pegar essa ansiedade e colocar nos pés do Senhor, porque aí a tua carga, ela fica livre, você fica mais livre dela, E a Bíblia diz, isso aí no verso 7 diz assim, o verso 8 ainda diz assim: e vigiai e sede sóbrio, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. Verso seguinte: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos em todo o mundo. Ou seja, você não é o único que tem esse tipo de problema. Ou é? É só a gente que tem uma promessa que no nosso entendimento demora um pouquinho? Será? Fala para mim agora. Seco e sedento, Isaías fala que o Senhor derramará chuva sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Você está entendendo a diferença, irmão? Rios sobre a terra seca. Isso quer dizer que a promessa de Deus é para todos nós, e a gente precisa entender que Ele vai fazer. O problema é o que eu faço até lá. Quanto tempo esperaram os servos do Senhor no passado? Abraão. Quanto tempo Abraão esperou? Fala para mim. Tá lá o que você escreveu ali? A cola? É para tua cola, eu já sabia. Bonzinho ele, né? Hebreus, não, Gênesis capítulo 12, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela. Quantos anos tinha Abraão naquela época? 75 anos. E era Abraão da idade de 75 anos, não tinha filho. A esposa dele tinha 65, ela era 10 anos mais nova do que ele. Quanto tempo ele esperou para ter filho? O filho da promessa. Porque preste atenção no que aconteceu. No meio do caminho, foi para o Egito, mentiu, voltou com a mulher na mochila. O que a mulher fez? A própria esposa dele: Deus não falou que você vai ter um filho? Ajuda ele. Aí Agar, vai lá. Aí ele ajudou. O que aconteceu? Até o dia de hoje, Israel sofre com os problemas dos árabes, porque esses árabes são descendentes de Ismael. Por quê? Porque Abraão não aguardou o kairós de Deus. Foi lá tentar ajudar Deus. Olha só. Nós falamos... não chegamos a falar não. Vamos falar no próximo vídeo aí, nos próximos, de Uzá, que tentou ajudar Deus e morreu. A carroça balançou, a arca pendeu e ia cair, ele foi lá e escorou. Morreu. Para de tentar ajudar Deus. Deus é soberano. Nós é que precisamos de ser auxiliados por Ele. Quanto tempo ele esperou? Até agora anos. Você não falou da cola. 25 anos. Eu falei 3 vezes, perguntei 3 vezes, e agora que ela responde. Pelo menos respondeu certo. Parabéns. 25 anos. 25 anos ele esperou. Mas é uma promessa muito assim. Pensa, Deus vai e fala assim: você vai ter um filho. O cara já tinha 75. Caramba! Eu tava no bico do urubu. Brincadeira, não tava não. A Bíblia fala que a mulher dele com mais de 60 anos era uma das mulheres mais bonitas. Gata, uma lindona. Olha aí, mais ou menos parecido contigo. Assim, se ela se esforçasse um pouquinho mais. Aí já pensou em esperar 25 anos? Para de rir. Já pensou? Esperou o primeiro ano, foi fácil. Esperou o segundo, quando chegou no terceiro ano, já começa a ficar complicado. Sara falou assim: vou tecer não. Vou tecer. Ela ainda riu. Sara falou: Ela ainda riu quando o anjo chegou até ela e disse assim: neste ano ainda tua mulher dará à luz um filho. Ou seja, neste tempo. Aí a Sara atrás da cortina. Como que vai acontecer isso comigo? Já cessou os meus costumes? Gente, não estou ovulando, não vai ter filho não. Deus pode fazer todas as coisas. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. A gente precisa entender isso. A questão é o quanto eu creio nisso, porque eu prego a Cristo, eu falo de Cristo, eu falo de Deus, digo que Ele é bom, falo das promessas, mas com relação a mim, a situação fica muito complicada. Eu conheci um pastor amigo, muito amigo, que uma vez ele expôs uma situação para mim. Eu disse: ele faça assim, que eu acho que você vai conseguir uma situação melhor. Foi só um conselho, talvez não fosse o melhor, mas foi o que eu fiz. Ele falou: rapaz, é muito complicado, muito difícil. Eu falei: eu sei que é. Aí sabe o que eu fiz? Peguei uma cadeira e fiz de púlpito, coloquei a cadeira assim, Falei: quando a gente está aqui atrás da cadeira pregando para quem está do lado de lá, a gente fala com evidência, com força, com poder. Até mesmo tem que ser assim, porque o Espírito Santo nos usa. Então a gente quer que todos os outros creiam do jeito que a gente está falando, porque é palavra de verdade. E aí eu mudei de posição e fui para trás da cadeira. Eu falei: agora, quando você vai para trás ou para frente da cadeira, você já não é mais aquele que fala, que o Espírito fala por você. Você agora é um ouvinte, você agora é aquele que recebe. Já começa a ficar difícil, porque a gente quer que as pessoas creiam no que a gente fala e busquem o que a gente fala, que confiem nisso, porque é a palavra, mas ser como ouvinte é muito mais difícil.
problema todo é que seja um lado ou seja o outro. Se você for servo, você vai entender que Ele é Senhor e que Ele é soberano. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário é o que não pode faltar, que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, e depois que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você busca a Deus, se você é servo do Senhor, você precisa entender que Ele é galardoador. Claro, evidente, a palavra fala de coisa futura, mas Ele pode falar também de coisa nessa terra, porque se a promessa de Deus foi para esse tempo, para essa terra, para esse lugar, aonde você está agora, você tem que guardar firme a promessa do Senhor. Abraão esperou 25 anos, José 13. Nesse 13 anos que ele que demorou para o sonho dele se concretizar, que na verdade não era sonho de José, era um sonho de Deus para ele, mas isso é um outro assunto. 13 anos, e nesse meio tempo ele foi caluniado, foi colocado na cova, apanhou, virou escravo, chamaram ele de mentiroso, olha o troço louco, mas depois ele se transformou em governador. Foram 13 anos. Quanto tempo você está esperando a tua promessa? Já chegou isso? 25 anos já tem, né? Noé construiu uma arca por 120 anos. Ah, mas naquele tempo os caras viviam 600, 700, 800 anos, 900 anos, como viu Noé, se não me falha a memória, 925 anos. E daí? O Senhor que conhece a tua estrutura e sabe o quanto tempo de vida você tem, Ele sabe o tempo de cumprir a promessa na tua vida. O importante é a gente esperar até lá. Davi ficou aproximadamente 17 anos. Não pediu nada, não teve sonho. A Bíblia não diz que ele orou e falou assim: eu quero ser rei, nada disso. Simplesmente Deus falou: aquele garoto vai ser o rei de Israel. Pronto, olha aí, já arrumou um problema para Davi. Eu vou fazer de você rei. Davi, oh aleluia, quando o óleo de Samuel desceu sobre a cabeça dele, maravilha. Dali ele já começou a ter problema dentro de casa. Já tinha um problema, que já era esquecido, ninguém lembrava dele. E aí já começou a ter problema. Foi para a guerra, para a batalha, levar comida para os irmãos dele. Ele era um burro de carga, era o que Davi era. Burro de carga, foi lá levar comida. Chegou lá, foi perguntar sobre o que aconteceu. Os irmãos, sai daqui que isso aqui não é para você não. Vai embora. E foi o cara lá que pelejou contra o gigante e venceu. E aí? Improvável de Deus, né? Improvável. Ninguém teve, não é só capacidade, a ousadia de dizer: em nome de Jesus, em nome de Deus eu vou. Ninguém teve. Davi teve. E por causa disso, foi comer na casa do rei, e no mesmo dia já teve que desviar de lança, já teve que correr de Saul, o rei de Israel. Você sabe o que é? Uma coisa é o vizinho que persegue você, outra coisa é um rei te perseguindo, pelo amor de Deus. Isso é sério. Não é brincadeira, teve que sair de casa, teve que morar numa caverna. A história dele é uma história repleta de tribulação. Quanto tempo Manoá, pai de Sansão, teve que esperar, porque a Bíblia diz que eles eram estéreis, não podia ter filho. De repente, pum, lá vem um nazireu. Quanto tempo tiveram que esperar? Zacarias e Isabel, a mesma coisa. Também estéril, já era velha, hein? Idosa, experiente. Devia ser mais ou menos a tua idade. Experiente. Estraguei tudo. Ai, né? Experiente. Imagina, você já tem 2. Graças a Deus. Já te dei 2. Graças a Deus. Então, aleluia. Agora você imagina, a questão é: e nós? Quanto tempo a igreja está esperando a promessa da redenção? Quase 2000 anos. E tem gente que não estão acreditando mais. Ninguém acredita mais. Tem muita gente que é servo, que está firme, mas tem muita gente que está na igreja. Como é que é a palavra que me faltou agora? Cumprindo tabela. Sabe aquele time? Ponto, marcando que já, ponto, né? O time que já perdeu, já não tem mais o que fazer, só que tem que cumprir a tabela, jogar. Joga com reserva, joga com quem não sabe, bota a gandula para jogar. Pois a bagunça danada. Tá assim. Meu irmão, que em nome de Jesus você sabe esperar. Que Abacuque começou resmungando e Deus, aí se você olhar depois o capítulo 3, que todo mundo fala em Abacuque no capítulo 3, no verso 16, se não me falha a memória em diante. Cadê? 17. Olha o que ele diz:
Porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não hajam vacas. Aí ele não falou de todo mundo, ele falou dele. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele não falou de todo mundo, ele falou dele. Por quê? Porque ele sabia, ele já tinha sido chamado a atenção, ele entendeu isso. E ele não estava falando de coisa futura, porque ele já estava passando no meio desses problemas. Você está entendendo? Aí eu vou lá para Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no verso 18, ele diz: porque para mim é individual, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós, olha, oh, aleluia, a mudança, em nós há de ser revelada. As aflições é desse tempo presente. Ele falou: eu tenho essa certeza. A pergunta é: você tem, pastora Beatriz, essa certeza? Tenho. Paulo falou. Tenho. Tem? Por quê? Mas você não tem passado por tribulação, por isso que você está falando. Eu não tenho o quê? Tá moleza pra tua. Moleza, tua cruz é de isopor e conradinha, sim ou não? É? Hã? Olha pra mim, é só olhar pra mim. A tua cruz, de isopor e conradinha. Isopor. Revestida. A maior provação que ela pode ter na vida dela sou eu. E que eu posso é ela. Só que é a minha maior. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos guardar essa palavra, vamos guardar a promessa do Senhor, até que ela se cumpra em nossas vidas. Você precisa entender, nós precisamos entender, que no momento certo, tudo acontecerá, mas no tempo de Deus. Lembrando que as aflições se cumprem sempre, sempre, em nossos irmãos, em toda a face da terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pega o seu outdoor aí, ó. Pega o seu outdoor aí, tá pronto. A Bíblia está aí. E você ainda tem que ser como esse outdoor. Quando alguém perguntar, você já tem que saber a resposta. Tem que refletir. Como é que é? Você não é crente? Por que essas coisas estão acontecendo contigo? Tu fala assim: porque o tempo de Deus ainda não chegou na minha vida, mas ele virá. E se você estiver vivo para ver, você verá o Senhor me abençoar. É assim que funciona. Enquanto ele não faz, vai dando glória, vai esperando, aguarda no Senhor. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Lembra que a gente falou no Senhor e o Senhor? Dentro dele. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No momento certo, a resposta vem. Considerações, pastora Beatriz. Que você tenha essa certeza. A cada dia o Senhor tem renovado as promessas dele nas nossas vidas. A gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência. Coisas vão acontecer. Coisas grandes, grandes e firmes. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Grandes não, grandes e firmes. Não, grandes e firmes e que você não sabe. Deus te abençoe, em nome de Jesus, a ti e a tua casa. Pode dizer amém? Amém.